Vamos aqui, pessoal. Então, eu estou vendo, então, galerinha, essa parte teórica. Eu falei sobre os triângulos. Eu vou dar sequência aqui. Vou agora partir para os quadriláteros. Quadriláteros. Bom, áreas. Agora o paralelogramo. Árvore do paralelogramo. Pessoal, o paralelogramo vocês conhecem. Tem 4 lados. Quais são as suas características? Que esse lado, mesmo tamanho desse, e são paralelos. Esse lado é paralelo com esse, ó. Paralelo. Beleza. Paralelogramo. Então, no paralelogramo, nós podemos ter aqui, ó, uma altura. Uma altura H. Essa altura eu posso marcar em qualquer posição, né? Não precisa ser necessariamente aqui. Pode ser em qualquer lugar. Deixe, faça 90 graus com a base. Vamos chamar aqui de base B mesmo. Bzão. Base. Então a área do paralelogramo é base vezes altura. Vamos a algumas curiosidades. Se tu parar para analisar, eu posso pegar um paralelogramo e dividir na metade. Na metade. E ao ver a metade, você forma um triângulo em cima e um triângulo embaixo, só que são exatamente iguais. Iguais. Então, B vezes H é a área total. Ok. Mas se você parar para analisar, então o que é um triângulo? Um triângulo é a metade de um paralelogramo. Talvez para uns seja muito óbvio o que eu estou falando. E para outros, uma curiosidade interessante. Né? Que a pessoa às vezes nunca percebeu. Então, se você pegar um paralelogramo e dividir pela metade, né? Olha que legal. Eu tenho aqui H, ó, aqui Bzão. Um triângulo normal, vocês conhecem bem. Eles viu hoje. Aqui também vai ser. Base vezes altura por 2. Metade. A outra metade, se juntar, forma um paralelogramo. Entendeu, Júlia? Entendi. Legal, Rebeca? Interessante, né? Então, é o nosso amigo paralelogramo. Nada demais. Pode printar, Júlia, por gentileza? Fala, Vitor. Pode falar, Vitor. Base vezes altura. Tá? Vezes altura. Tá tranquilo. A área é sempre um produto de 2 grandezas. Tá? Não poderia ser uma soma. Mas tudo bem. É bom você ficar ligado nisso. Né? Só poderia ser um produto. Entendeu? De 2 grandezas. Nesse caso, base e altura. E aqui eu quero fazer só um paralelo, né? Para mostrar a vocês que, ó, o paralelogramo são 2 triângulos. Eu tenho uma metade do paralelogramo. Outra metade aqui, ó. Aí metade por metade vai dar um paralelogramo inteiro.
Sacou, Vitor? Entendi. A gente não tem que ensinar nada mais. Tranquilo. Beleza. Maravilha. Obrigado, Juliana. Retângulo. O retângulo, pessoal, é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. A recíproca não é verdadeira. Retângulo. Retângulo é óbvio, né? Mas eu quero repassar todos os exemplos. Retângulo. Está lá o retângulo, bonitinho. Então, o retângulo, como eu já comentei, ele também é um paralelo. Esse lado é igual a esse, e paralelo. Esse lado é igual a esse, paralelo. Aqui é a própria altura, que forma 90 graus. Que uma característica do retângulo é que todos os ângulos são 90 graus. Uma curiosidade, pessoal, do quadrado, o quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Olha o detalhe. O quadrado tem características do retângulo e também do paralelogramo. Vou até aproveitar aqui, retângulo e quadrado. E quadrado. Olha lá, vamos juntos. O retângulo, altura H, base B, área, base vezes H. Nada demais. O quadrado, a base é L, a altura é L. Então, se você pega a fórmula, B vezes H, base é L, a altura é L. Quem vai ser a área? L vezes L, L ao quadrado. Essa área do quadrado. Você vê que vem do quadrado o raciocínio. Só que aqui a base e a altura são iguais, obviamente. Pelo amor de Deus, não vai confundir área do quadrado com perímetro. Eu vou só comentar aqui. Se o cara te dá um quadrado e você quer o perímetro, Rebeca, é você somar os lados. Então, 2P, ó, 2P, perímetro. 2P, perímetro, qualquer figura. Não interessa como os lados têm. Então, o quadrado, o seu perímetro, vai ser lado mais lado, mais lado, mais lado. Vai ser 4L. Mas é uma forma muito óbvia, muito simples, né, de entender. É para vocês não confundirem que área é essa região interna. E perímetro é o comprimento da linha que envolve a figura, né? Então, cada figura, um quadrado, um retângulo, hexágono, tem o seu perímetro. É só somar os lados. Ok, Rebeca? Beleza. Tudo bem. Eu posso aproveitar aqui é rapidamente comentada a diagonal do quadrado, né? Rapidamente, se temos um quadrado, né? Aí traça a diagonal, aí você vai ter aqui L e L. Ok. Então, você, assim, se for necessário, vou só aproveitar aqui
e demonstrar a forma da diagonal do quadrado. D. É interessante, pessoal, que as figuras planas você pode separar, não todas, mas a grande maioria delas, em triângulos. O que é um quadrado? São dois triângulos. Entendeu? Aí se você dividir esse pela metade, tem um triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ó, vamos aplicar Pitágoras, doutora Rebelo. Pitágoras é nosso amigo, pessoal. Vamos usar ele muitas vezes. A2 igual B2 mais C2. Só avisar vocês que essas aulas são tão bem básicas, tudo nessa parte teórica, fórmula, mas o bicho vai pegar, hein? Vai ver questões sinistras, hein? Só se vocês começarem a fazer a folhinha, vocês vão perceber. Aí se for muito fácil, pula, busca as mais difíceis. Depois eu vou botar nesse grupo, acho que vocês vão ter no grupo anterior. Até para o Eduardo, o Douglas e a Daniela terem acesso. A diagonal. B e C, lados. D ao quadrado vai ser L2, L2, 2L2. Raiz quadrada, L2, L2. Vamos cortar aqui. Esse 2 com a raiz. Vai o L para fora. Aqui está a diagonal. Então a diagonal, uma forma muito usada. Diagonal é L raiz de 2. Só. Moleza, Rebeca? Olha, moleza. Não é não, né? Mas entendeu, né? Entendi. O Pitágoras, né? Você vê que vai ser muito usado, muito usado. E você vai estar no sangue, tanto você vê isso aqui toda hora. Pitágoras. Ou para os íntimos, tio Pete. Para os íntimos. Beleza. Muito bem. Aqui uma curiosidadezinha. Ele até botou lá no formulário que a área do quadrado é quadrado, nós já vimos, mas botou também uma fórmula lá, D ao quadrado por 2, em função da diagonal. Essa fórmula aqui eu sinceramente não usei, porque não precisa, porque se a questão te der a diagonal e você quer saber a área, já que a área é o quadrado, então é só descobrir o lado. Como? Se ele dá a diagonal, joga nessa fórmula aqui, acho L, joga nessa. Então essa aqui é meio desnecessária. Então eu vou poupar vocês, decorar quem quiser. Essa fórmula é desnecessária. Não precisa dessa fórmula para nada. Porque eu só quero a área, saber o lado. Para saber o lado, se ele te der a diagonal, entendeu, Roberto? A questão da diagonal. Joga nessa fórmula aqui. Aí, sabendo D, joga aqui, acha o L. Sabendo L, joga aqui, acha a área. Acabou. Não precisa dessa fórmula. Tá? Então, eu vou orientar vocês que algumas fórmulas são desnecessárias. Na minha opinião. Quem quiser, decora. Aí fica sobre a tela. Beleza. Losango. Muito bem. Então, pessoal, no losango, é o famoso balãozinho, né? O losango. Interessante, pessoal, que o losango ele é um paralelogramo. É um holograma.
Porque esse lado é igual a esse e a paralelo. Esse lado é igual a esse e paralelo. Só que o losango tem uma seguinte característica. É um paralelogramo que tem todos os lados iguais. Losango. L, 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 L. E outra característica do losango, que as diagonais, quando se cruzam, formam 90 graus. Elas são perpendiculares. Outra curiosidade é que você pode formar 4 triângulos iguais, retângulos, a partir de um losango. Aí nesse losango, o que acontece? A distância daqui até aqui essa distância aqui, pessoal, chama de Dzão, e essa distância aqui, ó, chama de Dzinho. Aí você chama muito o seguinte: Dzão diagonal maior diagonal maior e Dzinho diagonal menor. Diagonal menor. Diagonal maior, diagonal menor. A área do losango, a fórmula, a área é Dzão vezes Dzinho por 2. Losango. Dzão vezes Dzinho por 2. Muito bem. Aqui tem uma figura do lado que ela gera uma certa confusão. É a mesma fórmula, está lá na foto, mas eu não posso chamar esse cara de losango. Tem um nome estranho, rombo, ou romboide, um nome horroroso, mas se refere a essas figuras. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma figura. É uma figura que as diagonais são perpendiculares, tá? É como se fosse uma pipa. Ele pode ser ele pode ser até meio torto, sabe? Não é, aqui não é o meio. Você pode estar mais para cá, mais para lá, mais para lá, enfim. Mas isso não é um losango. Fica chamado de rombo. O material não deixa isso claro. Dá a impressão que ele está como se fosse um losango. Rombo ou romboide. Nome feio, né? Mas a área é a mesma. A fórmula para a área é a mesma. Você vai ter diagonal maior, diagonal menor. O produto por 2 é a área. Então essa fórmula serve tanto para o losango quanto para o rombo. Tá? Ou romboide. Ok, Julia? Pessoal, entramos no mundo dos quadriláteros, né? Um quadrilátero muito importante é o trapézio. Existem alguns tipos de trapézio. Vamos ver aqui rapidamente. Mas todos, para calcular a área, é a mesma fórmula. O trapézio, ele tem 4 lados. Então tem um trapézio clássico, né? Assim. Vou botar esse lado um pouquinho maior, tá? Para dar a diferença. Então o trapézio,
ele tem as bases paralelas. Bzinho, Bzão. Vai ter lá uma altura, 90 graus. Bzinho, base menor. Bzão, base maior. Tem o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, o nome já dá a dica. É um trapézio em que esses lados inclinados, lados oblíquos, a gente fala, eles são iguais. Então, trapézio isósceles. Trapézio tipo, trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Esse trapézio aqui, que eu botei com lados diferentes, de propósito, vai ser um trapézio escaleno. Escaleno. Então tem um trapézio escaleno, trapézio isósceles e um trapézio retângulo. O trapézio retângulo, já aproveito, né, e falo um pouco dessas características. O trapézio retângulo, ele vai ter um dos lados for 90 graus com as duas bases. Tanto a base menor quanto a base maior. Tá? Então, em todos os casos, trapézio, as bases são paralelas. Beleza. Área. A área do trapézio, pessoal, base maior mais base menor vezes a altura por 2. Área do trapézio. Beleza? Muito bem. Eu vou falar mais duas curiosidades do trapézio. Eu já aproveito e não falo só de área, né? Falo outras características importantes. Quando você tem um trapézio, pode ser escaleno mesmo, lados oblíquos diferentes. Se você unir o ponto médio aqui, unir o ponto médio aqui com um ponto médio aqui, ponto médio, esse cara é igual a esse. Esse cara é igual a esse. Obrigatoriamente, o segmento aqui formado, ele será paralelo. E não só ponto médio, se fosse um terço, um quarto, mesma proporção, isso nos remete a uma outra aula que a gente vai aprofundar mais sobre isso, detalhes. A semelhança e tal, vamos ver também isso. Então não é só metade, é proporcional. Aqui eu botei metade. Ponto médio. Então, se você, pessoal, tiver uma situação, um problema, que ele pede para você calcular a medida desse segmento, esse segmento tem nome, chamado base média. Base média. A base média, isso aqui, BM, é Bzão mais Bzinho por 2. Base média. Vou aproveitar, já que foi da base média, tá? Ponto médio, 1. Olha que interessante. Se eu traçar uma diagonal aqui e outra diagonal aqui, vai formar, pessoal, um segmento aqui no meio.
segmento ele tem nome. ME. O que é ME? Chamada mediana de Euler. Se escreve Euler, mas se fala Euler, tá? Só curiosidade. Se você acaba vendo isso em algum lugar, a pronúncia correta ou alguém falando errado. Então, mediana de Euler, mas se escreve Euler. Tem um jogador, né? Eu já teve, não sei, fora de futebol, mas tinha um Euler, né? Euler. Mas a pronúncia é Euler. Essa mediana é esse segmento aqui, compreendido entre a diagonal, a base média e as diagonais. E como se calcula a mediana de Euler? A fórmula vai ser, se aqui for Bzão, aqui for Bzinho, mediana de Euler é Bzão menos Bzinho por 2. Que coisa linda, né, Rebeca? Overdose de fórmulas, hein? Fórmula pra caramba. Beleza, pessoal. Tudo isso tá lá na folhinha. Mas eu tô querendo aqui destacar caso por caso. Beleza. Muito bem. Isso não tá não. Mas é bom eu já comentar, né, com vocês. Beleza. Bom, nós esgotamos os quadriláteros. 4 lados. Esgotamos. Aí tem figuras de vários lados. 5 lados, 6 lados, 10 lados, 1000 lados. Infinito. Mas aí, vamos ser específicos. Polígonos regulares. Polígonos regulares. O polígono regular, pessoal, ele tem vários lados. Mas os lados são iguais. E os ângulos também. Então, são duas características para o polígono regular. Lados, não pode ser só lado, entendeu? E não pode ser só ângulo. Lados e ângulos iguais. Aí, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um polígono. No desenho, ele fez um hexágono. Depois eu vou ter uma aula só sobre isso. Só sobre polígono regular. É só sobre isso. Beleza. Temos aqui um desenho, uma folhinha, em que ele puxa uma linha para cá, chama de A. Esse A, pessoal, é importante. Esse A é o famoso apótemo. Apótemo. O que é um apótemo? Pessoal, um apótemo, ele vai do centro da figura, atenção isso, hein? Ele vai do centro da figura, até o ponto médio, ou seja... Oi? Fala, Vitor. Vou repetir então. Eu estava falando aqui de polígonos regulares, Vitor. Os polígonos regulares, tá? Ele tem vários lados, mas tem que ser lados iguais e ângulos iguais. Aqui é um exemplo. Eu desenho aqui um hexágono.
um hexágono regular. Nesse exemplo. Por esse outra figura, com outros lados. O hexágono, vocês sabem, hexa, 6 lados. Então, no hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hexágono, por exemplo, o Vitor, se você marcar do centro até o ponto médio do lado, 90 graus, essa distância aqui é o apótema. Entendeu, Vitor? Apótema. O apótema vai do centro até o ponto médio. Ou seja, esse pedaço, Vitor, é igual a esse, tá? Médio. M, médio. E forma 90 graus. Então, a apótema não é qualquer linha. Ela começa do centro, do polígono regular, vai até o ponto médio e forma 90 graus. Viu como que ele é específico, Vitor, esse segmento? Apótema. Nesse desenho específico, apótema do hexágono. Em outra aula, não hoje, aí vai ter a apótema do triângulo, do quadrado, do hexágono, outras figuras, né? Aqui é o apótema do hexágono regular. Regular. Beleza. Então, se você tiver, professor, diante, tá? De um polígono, vários lados. E o cara der o apótema. Vamos lembrar que Pzinho é semi-perímetro. Semi-perímetro. Sem perímetro é a metade da soma dos lados, sem perímetro. Então, essa aqui é uma soma específica, tá? É uma fórmula até difícil de trabalhar, sabe? Não é muito comum não, mas é bom decorar. A área vai ser Pzinho vezes A. Então isso aqui, pessoal, não é só para hexágono, não, é para qualquer polígono. Tá? 7 lados, 8, 10 lados, 1000 lados. A área do polígono é sem perímetro vezes o apótema. Entendeu, Vitor? E finalmente, uma situação aqui bem específica também. Quando o cara bota um quadrilátero, uma vez já veio você, é um quadrilátero qualquer, tá? Totalmente, mas inscrito, né? Dentro do círculo. Ele é qualquer, mas está dentro do círculo. E não é qualquer quadrilátero filo círculo, não. Aí ele deu aqui A, aqui B, aqui C e aqui D. Então a área desse quadrilátero aqui, né? A sua área vai ser raiz quadrada. Essa fórmula, ela lembra a fórmula de Heron. Lá na folha está meio apagada a raiz, tá? Está meio apagada. Mas não tem problema não. É P menos A vezes P menos B vezes P menos C vezes P menos D. Lembra aquela fórmula que viu o triângulo? Mas lembra, não é igual. Que a outra fórmula tinha um P mudo, um P sozinho, né? Para triângulo. Aqui não.
para essa área desse quadrilátero é isso aqui. E lembrando que esse Pzinho aqui é o semi-perímetro. Nesse caso, então, o Pzinho vai ser A mais B mais C mais D. Desculpa, me empolguei. 2P. Eu só faltou café, deu uma canseira de mil. É isso aí. Então, 2P é A mais B mais C mais D. Então, o Pzinho é metade. O Pzinho é A mais B mais C mais D por 2. Só isso. Gostou, Rebeca? Acho que sim, professor. Rebeca, isso aí. Bom, à noite eu fecho, pessoal, sobre círculos. Mas quem quiser, dá uma olhadinha lá, as fórmulas, decorando, entendeu? Eu estou repassando vocês, para quando for aplicar as fórmulas, os problemas, o pessoal lembra a fórmula tal. Para quando comentar, seria bom se já teria isso decorado, para ficar uma coisa mais rápida, para facilitar o raciocínio. Tá bom, pessoal? Então já vou decorando. Pessoal, por hoje é só. Galerinha, até mais tarde, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Com Deus, Júlia, Rebeca e companhia. Bom.